Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus familiares, que as bênçãos do Senhor possa estar sobre a sua vida nesta tarde. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de sábado, hoje dia 2 de abril de 2022. Agradecidos ao Senhor, porque até aqui Deus tem cuidado de nós. O seu cuidado está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso estamos aqui, para mais uma vez estarmos falando algo da palavra de Deus e também orando daqui a pouquinho. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você que está aqui nos acompanhando, você que tem deixado também os seus pedidos. Nós iremos orar, estamos apresentando diante de Deus todos os pedidos de oração. Então é muito importante você deixar o seu pedido de oração para nós estarmos intercedendo em favor da sua vida. E graças a Deus temos recebido vários testemunhos, do agir de Deus, do poder de Deus, porque quem faz a obra, irmãos, não é eu, não é a irmã Débora, é Deus que faz. É Ele que age, é Ele pela tua graça, tua misericórdia, que faz as obras no nosso meio, na nossa vida. E nesta tarde eu quero deixar aqui uma passagem bastante conhecida para os nossos ouvintes, que está em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 13. Aqui é uma passagem bastante conhecida, né? Aqui Jesus, ele aproxima dos seus discípulos, que a partir do primeiro versículo, chama-se, o título do texto é Jesus lava os pés dos seus discípulos. É interessante essa passagem, que Jesus aqui dá um grande ensinamento para os seus discípulos e para nós. Aqui ele chegou em certo lugar, né, e eles ali, todos ali sentados, e ninguém tomou ali a atitude de pegar a vasilha ali e lavar os pés um dos outros. Mas Jesus, sendo o mestre, sendo o Senhor, ele pegou ali uma toalha, e pegou uma vasilha com água e lavou os pés de todos os seus discípulos. Jesus fazendo isso, ele estava fazendo um papel de um servo, de um escravo, de um menor da casa. Então ele sendo mestre, ele sendo o Senhor, ele fez isso, tomou essa atitude ali naquele cenáculo, ali naquele lugar, e lavou os pés dos seus discípulos. Diz assim no versículo 12, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, sentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aqui Jesus, né, deu o exemplo, ele sendo mestre, ele sendo o Senhor, ele fez o papel do menor da casa. Ele lavou os pés dos discípulos. Então aqui, entre os discípulos, como seres humanos, como nós, havia até uma disputa entre eles. Quem era o maior, quem que era o mais poderoso, quem ia ser maior no reino dos céus, tal. Aí Jesus, desse jeito, ele ensinou, ele quebrou, né, aqueles pensamentos, ele foi contra aqueles pensamentos, aquilo que eles pensavam. Porque o Evangelho, ele nos chama para servir. Né? Muitos olham o Evangelho para tirarem vantagem, para engrandecerem a si mesmos, para se enriquecerem, para serem famosos, para se autopromoverem. Muitos veem, infelizmente, o mundo gospel, o mundo evangélico desta forma. Mas Jesus, ele ensina para os seus discípulos, ensina para nós, que nós devemos ser servos, servir uns aos outros. O Senhor nos chamou para não impormos, para não sermos grandes, para não sermos, para sermos destaque, celebridade, de jeito nenhum. Jesus não chamou ninguém para ser celebridade gospel. Jesus nos chama para que servimos a Ele, para que possamos servir a Ele e uns aos outros. É obrigação nossa de sermos servos de Deus e também considerar os nossos irmãos como superiores a nós. No reino de Deus não tem destaque. No reino de Deus não tem estrela. A estrela do reino de Deus é Jesus. Ele sim é o Todo-Poderoso, é Ele que morreu na cruz.
É Ele que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, está à destra do Pai. Então nós não podemos olhar para o Evangelho e querer ser alguma estrela, querer ser conhecido, reconhecido, querer tirar vantagem para si própria. De jeito nenhum. Jesus aqui ensina para os seus discípulos. Lavou os pés um dos outros. Lavou os pés de todos os discípulos, ele sendo o Senhor, ele sendo o Mestre. Ele mesmo falou, vós me chamai Mestre e Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós também deveis também lavar os pés um dos outros. Isso aqui está falando de servir, está falando de humildade, porque eles tinham esse costume. Na época, aquelas estradas poeirentas ali da Palestina, quando chegava alguém em casa, na casa fazer uma visita, aquela família que era mais abastada, que tinha os seus servos ali, o servo tinha o papel de lá lavar os pés das visitas, porque não tinha asfalto na época. Era tudo terra e poeira, muito seca. A Palestina chove muito pouco. Então, eles tinham esse costume de lavar, os servos lavavam os pés dos visitantes. Aqui Jesus, ele ensinou para os seus discípulos, falando de humildade, falando de sermos servos um dos outros. A humildade não pode nós não podemos perder a humildade. Por mais que Deus nos abençoe, nos prospere, nos ajude, nos coloque em lugares, como se diz, em destaque, mas a honra e a glória é para Ele. Nós devemos ser servos uns dos outros. Devemos considerar os outros como superiores. Devemos ser como Cristo. Se Deus tem nos confiado algo, nós temos que lavar os pés uns dos outros. Ser humilde. Reconhecer que tudo vem dele. E tudo é para Ele. Nós não somos nada sem Ele. Tem pessoas que são arrogantes, parece que, como diz aí fora, tem um rei na barriga. Não, irmãos. Nós cristãos devemos ser humildes. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos deixou o exemplo. Por isso que tudo que Jesus ensinava, ele ensinava com autoridade, porque ele dava exemplo. Não era como os religiosos da época, os fariseus, que pedia para os outros fazer, obrigava os outros a fazer, ensinava os outros a fazer, mas eles não faziam. Mas Jesus não, ele vivia aquilo que ele pregava. E nós também, que somos servos de Jesus, devemos aprender com Ele. Devemos viver aquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos. Jesus nos chama para isso. O Evangelho é vivência. Nós temos que viver a palavra de Deus. Se queremos ser abençoados, se queremos ser imitadores de Cristo, precisamos de viver a palavra de Deus. Aqui, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Simão Pedro, é o mais afoito, aquele mais atirado, ele falou, não, Senhor, ele vai lavar meu pé de jeito nenhum. Ele viu que era uma situação humilhante para Jesus, mas Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Agora você não está entendendo, mas você vai entender. Aqui Jesus estava ensinando o valor da humildade, o valor de sermos servos, aleluia. Muitos querem ser servidos, mas poucos querem servir. Mas nós somos servos, devemos servir a Deus de todo o nosso coração, com humildade, com sinceridade, com amor, Não para alcançarmos benefícios, porque automaticamente eu acredito que quando nós servimos a Deus com sinceridade, com todo o nosso coração, Ele vai suprir tudo o que você precisa. Nem sempre temos tudo o que queremos, mas o que precisamos, Deus provém para nós. Então o nosso alvo é ser imitador de Cristo. Precisamos ter Cristo como referência na nossa vida cristã, na nossa cristandade. A referência nossa é Cristo. E Ele sendo o Senhor, sendo o Mestre, Ele lavou os pés dos discípulos. Que coisa tremenda, olha que ensinamento. É como se o patrão lavasse o pé dos empregados. Isso é humildade. Isso é esvaziar de você mesmo. Isso é esvaziar do seu orgulho, da sua soberba, do seu espírito de grandeza. Isso é esvaziar. Jesus provou isso.
deixando aquele céu de glória, vindo à terra, se fazendo servo, se fazendo pecador, até mesmo se fazendo um dos piores bandidos da época. Ele foi morto com morte de cruz. Era a pior morte que existia, era para os piores criminosos, era para as pessoas que se levantavam contra o reino de Roma, era aquelas pessoas que causavam motim, aquelas pessoas que tentavam se levantar contra Roma, eram os piores. Aí eles eram crucificados. Muitos foram crucificados. Jesus não foi o único. Muitos no período romano eram crucificados. Mas Jesus, ele foi crucificado diferente de todos. No sentido não de ser pregado, tal, não isso. Porque ele era justo. Todos que morriam geralmente eram pessoas injustas, pessoas causadoras de problema. Mas Jesus não. Ele foi justo até o fim. O justo morreu pelos injustos. Aleluia. Ele se doou. Ele não foi um mártir. Não, ele se doou. Ele se doou para que nós pudéssemos ter vida. E vida com abundância. Então que nós possamos aprender de Jesus, irmãos. Talvez você tenha uma dificuldade, porque nós todos somos falhos. Todos temos uma dificuldade em várias áreas da nossa vida. Talvez você tenha uma dificuldade de tratar as outras pessoas bem. Aqui Jesus nos dá o exemplo. Ele se esvaziou. Nós precisamos de esvaziar do nosso eu, da nossa soberba, do nosso achismo. Achamos que só nós temos razão. Não, irmãos, o cristão ele se esvazia. Ele é igual Cristo. Ele cede, abre mão, nos ensina a humildade, Jesus Cristo. E é o caminho para a vitória, irmãos, é a humildade. Com soberba, prepotência, ninguém vai longe, ninguém vai, porque Deus abate. O próprio Deus, ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Então aqui possamos aprender de Cristo, que possamos amar mais, que possamos ser mais leais, mais humildes, que nós possamos considerar as pessoas, mesmo que nós estejamos num nível a mais, mas que nós possamos considerar as outras pessoas mais importante do que nós. É assim que Cristo agia. Então que nós possamos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Que Deus abençoe a sua tarde de sábado, seu final de semana. Que o Senhor Jesus possa te abençoar em todas as áreas da vida. Neste momento eu quero orar por você e orar com você. Te convido, vamos unir a nossa fé? Eu não sei o que você precisa nesta tarde de sábado, hoje dia 2, desse mês de abril. Não sei o que você precisa, mas o Deus a qual nós servimos, ele te conhece. O seu deitar, o seu levantar, tudo está diante dos olhos de Deus. O seu coração, até os seus pensamentos estão diante dele. Vamos orar nesta tarde? Vamos unir em oração? Eu quero pedir que Deus possa te visitar nesta tarde para a honra e glória do nome dele. Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos mais uma vez na tua presença. Estamos aqui nesta tarde deste sábado, dia 2 de abril de 2022. Queremos te agradecer por este tão rico privilégio, meu Pai, que o Senhor mais uma vez está nos concedendo de podermos unirmos em oração na tua presença. Lemos um texto na tua palavra que está, meu Deus, o qual o Senhor nos ensinou os discípulos e também nos ensina. O Senhor, sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos. E quantas vezes, Pai, nós somos orgulhosos, autossuficientes, nos prendemos no nosso mundo achando que somos alguma coisa. Mas o Senhor nos ensina. O Senhor é o maior exemplo que nós temos de humildade. O Senhor desceu do céu de glória e se fez homem, se fez carne, se fez pecador, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Senhor, que cada dia, Pai, nós possamos compreender a Tua palavra e vivermos a Tua palavra. Nos livra da soberba, nos livra da autossuficiência, Pai. Nos livra, Senhor, desse espírito de grandeza que muitas das vezes quer tomar conta do nosso coração. Mas nos dá humildade, amor, Senhor. Que nós possamos ser misericordiosos, meu Pai. Que nós possamos nos colocar no lugar das outras pessoas que estão sofrendo.
nos ensina a amar mais, nos ensina a perdoar mais, nos ensina a servir mais, Senhor. Ó Senhor, nos ensina a sermos servos verdadeiros de Cristo, que nós possamos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Deus, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde de sábado. Visita todos, meu Pai. Pessoas que estão doentes, enfermas, sentindo dores, passando por um momento difícil. Deus, visita nesta tarde. Repreenda toda sorte de enfermidade, Deus. Toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Repreenda, Senhor, toda dor nesta tarde. Todo mal, Senhor. Toca, Senhor, toca na coluna. Toca, Senhor, nos ossos. Toca nos nervos. Toca no estômago, no coração, no pulmão. Toca, Senhor, nos órgãos vitais desta pessoa. Meu Pai, dá saúde, Senhor. Restaura, Senhor, esse órgão. Restaura a saúde desta pessoa. Pai, aonde tiver uma dor, Pai, eu quero repreender. No nome santo de Jesus, toda dor, do alto da cabeça, às plantas dos pés, deixe essa vida, deixe este corpo, saia dele, saia dela, toda dor, todo mal, no nome de Jesus. Deus, visita aqueles que estão oprimidos pelo inimigo, Pai. Visita aqueles, meu Deus, que estão oprimidos, Deus, nesta tarde. Pai, pessoas que estão, Senhor, meu Pai, com pensamento ruim, pensamento de morte, pensamento de automutilação. Deus, liberta essas pessoas, toca nelas, Deus. Senhor, tira este mal da mente, do coração dessas pessoas. Alegra, Pai, este homem. Alegra esta mulher. Meu Deus, que possa ser uma tarde de restauração, uma tarde de alegria, Pai. Abra as portas que estão fechadas. Dá direção para os nossos ouvintes. Pessoas que precisam de uma direção do Senhor nesta tarde, meu Deus. Dá direção para o teu filho, para a tua filha. Visita aqueles que estão nos hospitais. Visita aqueles, meu Deus, que estão acamados, Pai. Visita aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, meu Pai, nesta tarde. Ô, Senhor, passando por alguma aflição, algum conflito. Visita os lares, visita as famílias, Deus. Abençoa esposa, os filhos, Deus. Quantos lares passando por conflitos, Pai. Quantos lares passando por um momento difícil. Visita as famílias, visita os adultos, jovens, adolescentes, criança. Visita toda a classe de idade, meu Deus. Visita, Pai. Toca, liberta, tira toda a perturbação, alegra os corações. Traz a providência, meu Deus, para dentro deste lar. Abre porta para aqueles que estão desempregados. Prospera, Senhor, aqueles que estão passando por um momento difícil. Enriquece o teu povo com toda sorte de bênção, Pai. Bênçãos dos céus, da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, possa vir sobre as famílias, sobre os lares, sobre os nossos ouvintes. Pai, eu entrego cada vida nas tuas mãos. Cada irmão e irmã que oraram conosco nesta tarde, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Todos aqueles também que deixaram seus pedidos de oração, eu quero entregar nas tuas mãos, Pai. Essa é a oração que eu faço e já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Toma posse da tua bênção, do teu milagre. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Você pode deixar o seu pedido, que vamos orar por você. Neste momento também eu quero deixar um testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Ótimo fim de semana na presença do Senhor. Deus abençoe. Boa tarde, pastora Débora e presbítero Eurípides. Eu quero agradecer pelas orações que eu pedi, que o meu filho estava desempregado. Ele ficou muito tempo desempregado e eu orei, pedi oração, clamei a Deus para que Deus abençoasse o patrão dele, que chamasse ele de volta. Demorou muito tempo, mas Deus sabe todas as coisas. E o Senhor fez um milagre. Ele voltou
para o emprego que ele estava. Eu quero agradecer e pedir a todos, né, que não desanime, que creia em Deus, que Deus é fiel, que a gente orar e acreditar, Ele faz um milagre. Obrigada a todos, em nome de Jesus.